Meus irmãos, esse vídeo é um pequeno estudo a respeito de como evangelizar e qual o conteúdo que nós passamos no evangelismo. Em primeiro lugar, irmãos, nós devemos estarmos cientes de que o evangelismo é um confronto. Nós podemos ver isso com os profetas no Antigo Testamento, confrontando ali as pessoas que viviam de forma a esbanjar o que tinha e desprezarem os outros. Então, os profetas eram levantados para repreender isso, além do fato de que repreendia duramente e fortemente o pecado da nação de Israel. E quando se dividiu de Judá, e ali a outra parte. Então, evangelizar constitui-se um confronto terrível, pesado mesmo. Em segundo lugar, no Novo Testamento, nós podemos ver João Batista, que veio preparando o caminho do Senhor. João Batista era conhecido por ser um pregador austero, direto e muito enfático naquilo que falava, chamando todos ao arrependimento, preparando o caminho do Senhor. Jesus, em Mateus capítulo 4, versículo 17, inaugura seu ministério falando sobre arrependimento, confrontando ali a liderança religiosa como um todo em Israel. Os apóstolos continuam na mesma esteira. Atos 2:38, Pedro disse, olha, arrependam-se. E Atos capítulo 3 e 4, os apóstolos também vão confrontar a elite religiosa dentro do templo, depois da morte de Cristo, dizendo, vocês foi quem mataram o Senhor. Diante de tudo isso, nós devemos ter em mente que o evangelismo é um grande confronto. E, meus irmãos, nós temos que entender que no evangelismo tem que ficar claro quem é Deus. É um Deus santo, justo e amoroso. Digo isso porque o amor de Deus tem que ser apresentado no evangelismo. Sim, todavia, tem que ser apresentado também a sua santidade e a sua justiça. Porque sem isso não é evangelismo, sem apresentar quem Deus é. Segundo lugar, no evangelismo não pode faltar de forma e de maneira nenhuma quem é o homem pecador. Né? Gênesis 8 fala que Deus viu que desde a meninice o íntimo do homem era destinado ou direcionado para o mal, tendencioso para o mal. Nós podemos ver isso também em Efésios, capítulo 2, do verso 1 ao 3, que todos nascem mortos em delitos e pecados. Romanos 3, do verso 10 ao 12, e o capítulo 1 e 2 inteiro, falando que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 25. Então, esse é outro elemento que não pode faltar no evangelismo. Quem é o homem? Um pecador. Um pecador. Que suas melhores obras, como diz Isaías, não passa de trapo de imundícia. As melhores. Dirá as piores. Então, não pode faltar quem é Deus, quem é o ser humano, e que Jesus, a sua obra na cruz, ele viveu por nós, obedeceu em tudo. Romanos 5 fala isso, 19, que pela obediência de um só homem, muitos serão justificados, e que ele morreu por nós, no nosso lugar. E por fim, irmãos, o conteúdo do evangelismo. O que nós falamos no evangelismo? Depois de ter falado tudo isso, nós temos que falar que o homem, ou os homens, ou os ouvintes, as pessoas, devem ser chamadas fortemente ao arrependimento dos seus pecados. Veja, essa mensagem começa no Antigo Testamento, como eu falei no começo, com os profetas. Essa mensagem é propagada por João Batista. Nós podemos ver isso em Mateus 3 e em Lucas 3 também. João chamando as pessoas ao arrependimento. Jesus também chama todos ali em Israel ao arrependimento. Os apóstolos, nós já falamos, vou citar outro texto aí, onde Paulo fala em Atos 17, verso 30 e 31, ele diz, Deus notifica agora a todos os homens que se arrependam dos seus pecados. Então, no evangelismo, nós temos que chamar as pessoas ao arrependimento dos seus pecados. Diante disso, fique claro que o evangelismo é um confronto ali diante das pessoas, pois de fato, realmente, é um grande confronto chamar as pessoas ao arrependimento
do pecado. Como evangelista, ou como pessoas que pregam, que irão assistir esse vídeo, nós devemos ter em mente mais uma coisa importantíssima, o discernimento do que é arrependimento. Pois muitas pessoas pensam que se alguém chorar, se alguém fazer alguma coisa no culto, um gesto com o corpo, ali ela se arrependeu. Não. Arrependimento, em primeiro lugar, é uma visão do pecado. Nós podemos ver isso em Lucas, capítulo de número 15, que ilustra muito bem o que é arrependimento. Quando o filho pródigo cai em si. Ele cai em si. A primeira coisa do verdadeiro arrependimento é que a pessoa cai em si. Quem ela é diante de Deus? Ou seja, ninguém, pecadora, nada. Segundo, irmãos, o verdadeiro arrependimento leva a pessoa a mudar de vida, mudar de atitudes, de ações, de mente, se converter, mudar a mentalidade que ela tinha. Ela deixa os pecados e retorna para Deus. Isso é a verdadeira conversão. Mas tem algo mais além. Além da pessoa cair em si, além da pessoa se arrepender, se converter, deixar o pecado, ela tem que ir além. Ela tem que voltar para Deus, ter um retorno para o Senhor. Porque não adianta de nada deixar alguns pecados e não retornar para Deus. Esse é o verdadeiro arrependimento. Digo tudo isso, irmãos, porque muitas pessoas acham que entregar um panfleto é evangelismo. E não é evangelismo. Isso não é evangelismo. Isso pode ser um convite para um culto. Isso pode ser tudo, menos evangelismo. Não estou desprezando as pessoas que fazem isso. De forma nenhuma. Pelo contrário. Continuem. Mas saibam que evangelizar é uma coisa muito mais profunda que nós vemos nas Escrituras. E, meus irmãos, para terminarmos com lições práticas, em primeiro lugar, devemos evitar o pecado ao máximo. Pois Jeremias diz que o pecado é loucura. E de fato é loucura. Pecar contra Deus é uma loucura imensa. Outra lição que nós podemos tirar é uma mensagem que deve ser anunciada. Arrependei-vos. Nós devemos notificar as pessoas que elas devem se arrepender. Essa é a mensagem a ser pregada. Arrependei-vos e crede, pois é chegado o reino dos céus. E em terceiro lugar, meus irmãos, nós devemos também, é uma mensagem a ser vivida, porque todos nós pecamos. João diz que aquele que não tem pecado é mentiroso. Então, essa é uma mensagem que deve ser vivida. Quando nós pecarmos contra Deus, nós devemos confessar os nossos pecados a Deus. E se o nosso pecado for contra Deus e contra o próximo, nós também temos que ali confessar a Deus e ao próximo. Não chegar assim, confessar ao próximo dizendo assim, se eu errei nisso ou naquilo. Não, de forma nenhuma. O verdadeiro arrependimento coloca a pessoa e diz, olha, eu pequei, eu fiz isso e aquilo outro, especifica, me perdoe, meu irmão, minha irmã, que eu pequei. Esse é o verdadeiro arrependimento. E não coisas genéricas, deixando no ar, se isso... Não, de forma nenhuma. Deixe claro o que aconteceu e peça perdão e não retorne mais. Diante disso, irmãos, nós recapitulamos dizendo que é necessário falar quem é Deus e os seus atributos, amor, justiça e santidade. Nós devemos falar quem é o homem, pecador, miserável homem que sou. E também nós devemos chamar as pessoas ao arrependimento e ver se de fato elas se arrependeram ou se é só emoção da hora. Se não produzir frutos dignos de arrependimento, não passa de um choro emocional ou de uma mudança que logo, logo passará. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.